Livro Jesus, Aquele que Cura, de E.W. Kenyon. Multidões foram curadas enquanto liam este livro. Primeiras palavras. Este pequeno livro, com sua poderosa mensagem, vem do próprio coração do Mestre para você. Se você já esteve derrotado na luta da vida, se não pôde começar a participar no programa do sucesso, este pequeno livro lhe mostrará como vencer. Se estiver enfermo, há cura para você. Se está fraco, este livro lhe dará forças. Se estiver desanimado, ele colocará em você o espírito de um vencedor. Seja honesto para com ele. Não o leia com a mente cheia de noções preconcebidas. Aborde-o com brandura e honestidade, permitindo que ele o coloque no topo da montanha, que fica entre você e a vitória. Capítulo 1. 2 tipos de conhecimento. Uma das recentes descobertas em nosso laboratório espiritual é que há 2 tipos de conhecimento. O conhecimento que nossas escolas, faculdades e universidades ensinam chegou até nós por intermédio dos 5 sentidos. É seguro dizer que não há nenhum conhecimento da química, biologia, metalurgia ou mecânica, ou de qualquer outro campo de pesquisa, que não tenha vindo até nós por meio dos 5 sentidos: visão, paladar, audição, olfato e tato. Nossos corpos têm sido um laboratório de pesquisa ao longo dos tempos. Contudo, este conhecimento é limitado. Não pode satisfazer o espírito humano. Não pode descobrir como a mente funciona no cérebro físico. Não pode encontrar Deus nem descobrir qual é a origem da matéria, da vida, da força ou da criação. Tudo que você pode descobrir são as coisas que se podem ver, ouvir, saborear, cheirar ou sentir. Chamamos a isso de conhecimento pelos sentidos. Dessa forma, há outro tipo de conhecimento que veio até nós por meio da revelação, chamada Bíblia. É o conhecimento pela revelação. Ele nos leva ao contato com o Criador. Ele explica o porquê da criação, a razão para o homem, a natureza do homem e o objetivo definitivo para ele. Ele lida com as coisas que os sentidos não podem descobrir ou saber sem a ajuda desse conhecimento da revelação. O triste fato é que o conhecimento pelos sentidos tem predominado na igreja. Esta é uma organização espiritual, um corpo espiritual que deve ser governada por meio do espírito em vez dos sentidos. Quando o conhecimento pelos sentidos conseguiu predominar na igreja e em sua fonte de informações, a escola teológica, a igreja cessou de ser um corpo espiritual e simplesmente se tornou um corpo de homens governados pelo conhecimento a partir dos sentidos. Você pode perceber por que o conhecimento pelos sentidos não pode discernir as coisas espirituais, nega os milagres, as respostas às orações e a divindade de Jesus, desacreditando em sua ressurreição e milagres. Deve-se esperar que o conhecimento pelos sentidos negue o elemento milagroso porque não pode explicá-lo ou entendê-lo. Sua principal busca tem sido por realidade. O espírito humano anseia por ela. Contudo, a realidade não pode ser encontrada nos sentidos. Ela é descoberta somente pelo espírito. O conhecimento pelos sentidos tem despertado homens chamados filósofos, que estão procurando a realidade. É um fato profundo, digno da consideração de todos, que o homem que realmente conhece a Jesus Cristo, que recebeu a vida eterna, nunca se voltará para a filosofia. Se ele foi um filósofo, logo desiste disso, porque chegou à realidade em Cristo. Jesus disse: Eu sou o caminho, a realidade e a vida. Jesus, então, é a resposta para toda a verdadeira filosofia.
Se você deseja estudar esse assunto mais completamente, procure nosso livreto Os Dois Tipos de Conhecimento. Capítulo 2. Deus é um Deus de fé. Eu nunca soube o porquê da fé, até que li Hebreus 11:3. Pela fé, compreendemos que os mundos foram formados ou criados pela palavra de Deus, de forma que o que é visto não foi feito a partir das coisas que aparecem. Tradução nossa. Como num lampejo, entendi o segredo de Gênesis 1, que diz: no princípio Deus criou. Como ele criou? Pela palavra da fé. Ele disse: haja. Ele criou com palavras. Jesus conhecia o segredo das palavras. Ele curava os enfermos com palavras. Ele levantava os mortos com palavras. Ele acalmava o mar, dizendo: cala-te, aquieta-te. Pedro curou os enfermos usando o nome de Jesus. Paulo expulsou demônios, dizendo: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Atos 16:18. Eles usavam palavras que foram geradas pela fé. Elas eram palavras de fé. Tornamo-nos filhos de Deus, participantes da sua própria natureza, quando agimos com base nas palavras. Tornamo-nos homens e mulheres de fé, usamos palavras de fé e produzimos resultados de fé. Fé na minha fé. A primeira vez que essas palavras chegaram até mim, elas me chocaram. Comecei a examinar a mim mesmo e a me fazer a seguinte pergunta: por que é que as pessoas não têm fé na sua própria fé? É porque elas têm fé na minha fé. Recebo cartas de muitos países longínquos pedindo oração. Por quê? Porque as pessoas que pedem oração não têm confiança na sua própria fé. Por alguma razão, elas não creem em si mesmas, no que Cristo fez por elas, ou no que elas são em Cristo. A razão para a sua incredulidade é que elas não sabem quem são em Cristo. Elas têm o sentimento de que não são boas o suficiente, de que a sua fé não é forte o suficiente. Elas estão familiarizadas com todas as suas próprias falhas e fraquezas. Elas aceitam toda a condenação vinda do púlpito. Estão sempre querendo crer em alguma coisa contrária a si mesma, na sua indignidade, na sua incapacidade, na sua fraqueza e na sua falta de fé. Eis mais alguns fatos. O pai não tem filhos favoritos. Cada pessoa nascida em sua família tem a mesma redenção. Fomos redimidos da mão do inimigo. Satanás foi derrotado em nosso favor. Cada um de nós pode dizer: ele foi entregue por causa de minhas transgressões, e ele ressuscitou para a minha justificação. Nós podemos confiantemente dizer: ele me tirou da autoridade das trevas e me trasladou para o reino do Filho do seu amor, em quem tenho a minha redenção, a remissão das minhas transgressões. Essa é uma redenção pessoal e absoluta do domínio do adversário. Cristo foi seu substituto. Quando Jesus anulou Satanás e o despojou de sua autoridade, foi você em Cristo que fez essa obra. Cristo agiu em seu lugar. Ele fez isso por você. Você pode dizer: em Cristo venci Satanás, despojei-o de sua autoridade, e quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu fiz juntamente com ele. Você pode confiantemente dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, com seu grande amor com o qual me amou, mesmo quando estava morto em minhas transgressões e pecados, vivificou-me juntamente com Cristo. Pela graça fui salvo ou curado, e ressuscitou-me com ele, e me fez assentar consigo nos lugares celestiais em Cristo. É quando você toma o seu lugar e começa a assumir seus direitos e privilégios que Deus começa a responder você. Você tem a mesma vida eterna que Jesus tinha. Aquele que tem o Filho tem a vida. 1 João 5,12. Você tem o Filho, logo,
você tem a vida. Agora você precisa dizer: recebi Jesus Cristo como meu Salvador. Confessei-o como meu Senhor. Deus me deu a vida eterna, a sua própria natureza. Agora sou uma nova criatura, criado em Cristo Jesus, e tenho capacidade da parte de Deus para realizar as boas obras que foram preparadas de antemão para que eu caminhasse nelas. Tenho a capacidade de Deus porque tenho a natureza de Deus. Tenho o mesmo grande e poderoso Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habitando em mim. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Você é a justiça dele. Você tem a mesma justiça que Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Você pode dizer: tornei-me a justiça de Deus nele. Portanto, agora não há nenhuma condenação para mim, porque estou em Cristo Jesus. Essa justiça lhe dá o privilégio de permanecer na presença do Pai como se nunca tivesse cometido pecado. Você tem a sua natureza. Você é o próprio filho dele. Ele é seu pai. Você pode dizer: ele me declarou justo. Ele me tornou justo. Sou a justiça de Deus em Cristo. Como filho, você tem o direito legal de usar o nome de Jesus. Ninguém tem um direito melhor de usar o nome de Jesus do que você. Toda a autoridade está nesse nome. Agora diga comigo: Jesus declara que tudo o que eu pedir em seu nome, ele me dará. Assim, assumo ousadamente minha posição, imponho minhas mãos sobre aquela pessoa amada que está doente e digo: no nome de Jesus, doença, deixe este corpo. Demônio, deixe este corpo e vá embora para o abismo ao qual você pertence. Não ouse tocar nesta pessoa amada novamente. Cristo me disse que aqueles que creem devem impor as mãos sobre as pessoas enfermas e elas devem ficar saradas. Ele disse que em seu nome deveriam expulsar demônios. Foi ele quem me disse isso. Aceito assim como me foi dito e ajo acerca disso, porque assim ele me mandou fazer. Capítulo 3. O pai não tem filhos favoritos. Foi um grande consolo para o meu coração quando compreendi que o pai não tem filhos favoritos, que todos os seus filhos têm o seu próprio lugar em seu coração. Ele ama cada um deles assim como ama o Senhor Jesus. Jesus disse: que o mundo possa saber que tu os amas, mesmo como me amas. Todos nós temos essa mesma redenção. A obra que ele realizou em Cristo destruiu absolutamente o poder do inimigo e agora redime todas as pessoas que aceitam Cristo como Salvador e o confessam como Senhor. Fomos redimidos das obras do adversário e de seu domínio sobre as nossas vidas. Todas elas têm a mesma justiça. Ninguém tem uma justiça melhor ou em maior medida do que o outro. A justiça vem por meio da nova criação. Quando nascemos de novo, recebemos a vida e a natureza de Deus Pai. A sua natureza nos torna justos. Ninguém tem mais justiça do que outrem. Todos os que recebem sua natureza vieram para a família e são reconhecidos como filhos e filhas do grande Deus Pai. Todos têm os mesmos direitos na família. Cada um pode ter um dom diferente, mas o dom não o torna mais querido diante do coração do Pai. Todos têm a mesma natureza de amor, o mesmo grande Espírito Santo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Cada um tem direito ao mesmo tipo de comunhão com o Pai. Cada um tem o direito de usar o nome de Jesus e a autoridade investida nesse nome para livrar as pessoas do domínio de Satanás, para curar os enfermos e expulsar os demônios. O Pai não tem favoritos. Quanto mais próxima é sua comunhão com Ele,
mais doce e abundante sua vida será.